Você já parou para pensar em quantas coisas você sente, deseja ou teme, mas nem consegue explicar o porquê? Às vezes você se irrita com alguém, se sente inseguro, age de um jeito que depois não entende, e mesmo tentando racionalizar, nada faz sentido. É como se existisse uma parte de você que vive nas sombras, comandando tudo sem pedir permissão. É aí que começa a viagem pelo universo de Freud, o homem que ousou dizer que não somos donos de nós mesmos. Que por trás das palavras bonitas, das decisões conscientes e da imagem que mostramos para o mundo, existe um subterrâneo invisível. Um lugar onde mora tudo aquilo que não queremos ver. Freud não falava apenas de psicologia, ele falava da condição humana. Ele olhava para o ser humano e via um campo de batalha entre razão e instinto, luz e sombra. O que queremos ser e o que realmente somos. E é desconfortável admitir isso, porque a gente gosta de acreditar que está no controle, que cada escolha que fazemos é racional, consciente, fruto do livre-arbítrio. Mas e se não for? E se, na verdade, o que chamamos de eu for apenas a pontinha de um iceberg enquanto, lá embaixo, no escuro, uma força silenciosa decide o que sentimos, o que desejamos e até o que escondemos de nós mesmos? Essa é a essência da psicanálise. Olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. Freud dizia que o inconsciente é como um quarto trancado dentro da mente, cheio de lembranças, impulsos e sentimentos reprimidos. Coisas que a gente empurrou para lá porque não cabiam na nossa vida, porque eram vergonhosas, dolorosas ou moralmente erradas. Mas o problema é que o inconsciente não esquece. Ele espera. Ele encontra um jeito de se expressar. Em sonhos, lapsos de fala, comportamentos estranhos, crises que a gente não entende. É como se o inconsciente fosse um roteirista invisível escrevendo a história da nossa vida e a gente só interpretasse o papel, sem saber que o roteiro já estava pronto. E o mais curioso é que Freud percebeu isso observando as pessoas. Ele não falava de teorias frias. Ele ouvia histórias. Histórias de sofrimento, de amor, de repressão. Ele escutava e percebia que quando alguém falava livremente, algo profundo emergia. Era como se as palavras fossem chaves que abriam portas esquecidas. Por isso ele criou o método da associação livre. Deixar a mente falar sem censura. Deixar que o inconsciente se revele. E quando o inconsciente fala, ele mostra o que a consciência tenta esconder. Quantas vezes você já sentiu raiva sem motivo, ciúme sem explicação, medo do nada? Quantas vezes já sabotou algo bom por impulso? Esses momentos são pequenos vazamentos do inconsciente. Ele não desaparece só porque você o ignora. Ele se infiltra nas brechas. Freud diria que dentro de cada um de nós existe um conflito constante entre o que queremos e o que podemos. Entre o desejo e a culpa. É essa tensão que move a psique humana. O eterno confronto entre o id, o ego e o superego. O id é o lado selvagem. A parte instintiva, impulsiva, que quer prazer imediato. É o que grita, eu quero agora, sem pensar nas consequências. O superego é o juiz interno. O moralista, o censor, aquele que diz isso é errado. Ele carrega as regras, os valores, a voz dos pais, da sociedade, da cultura. E o ego é o mediador, o que tenta equilibrar os dois extremos, tentando viver entre o desejo e a moral. Mas essa negociação é cansativa. Às vezes o ego não dá conta. E é aí que surgem os sintomas, as neuroses, as angústias. Freud via a mente humana como um palco onde 3 forças lutam o tempo todo. E o sofrimento é o preço por essa guerra interior. Parece pesado, mas é libertador. Porque quando a gente entende isso, percebe que não está quebrado. Que sentir confusão, medo, culpa, raiva ou desejo não é um erro. É a natureza humana. Freud nos convida a parar de fingir que somos seres puramente racionais e perfeitos.
Ele nos convida a reconhecer que existe algo dentro de nós que quer ser ouvido, que quer existir. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira cura. Dar voz ao que ficou calado por muito tempo. Você já percebeu que muita coisa que te incomoda nos outros, na verdade, tem mais a ver com você? Quando alguém te irrita profundamente, pode ser que essa pessoa esteja espelhando algo que você não quer ver em si mesmo. Freud chamou isso de projeção. É quando o inconsciente transfere para fora algo que está dentro, como uma defesa. A gente julga, critica, aponta, mas sem perceber que o que mais incomoda nos outros é o reflexo das nossas próprias sombras. E o que são essas sombras, afinal? São os desejos não aceitos, as emoções reprimidas, os traços de nós mesmos que aprendemos a esconder para sermos amados e aceitos. Quando éramos crianças, aprendemos rapidamente o que era bonito sentir e o que era feio sentir, o que dava amor e o que gerava rejeição. E assim fomos construindo máscaras. Máscaras de bondade, de controle, de perfeição. Mas por baixo delas ainda existe o mesmo impulso, a mesma emoção original. Freud acreditava que a civilização inteira foi construída sobre repressões, que o preço de viver em sociedade é sufocar parte da nossa natureza instintiva. E por isso, quanto mais civilizados nos tornamos, mais ansiosos, tensos e distantes de nós mesmos ficamos. Talvez seja por isso que, no fundo, a humanidade parece sempre buscar algo que perdeu. Buscamos em relacionamentos, em sucesso, em prazer, em reconhecimento, mas nada parece preencher totalmente. Porque o que falta não está fora, está no inconsciente, na parte de nós que ficou esquecida. Freud dizia que onde estava o id, deve advir o ego. Ou seja, o trabalho da consciência é iluminar o inconsciente, tornar visível o invisível. E esse é o grande desafio, encarar aquilo que tentamos evitar a vida inteira. Porque o autoconhecimento não é um processo de se tornar alguém melhor. É o processo de se tornar quem você realmente é. E talvez, por isso, as ideias de Freud ainda ecoem tanto tempo depois. Porque, no fundo, todo mundo sente esse chamado, essa vontade de entender o que está por trás do próprio olhar. A psicanálise não é mais do que terapia. É um mergulho na alma. É sentar frente a frente com as suas verdades e deixar que elas falem. E quando isso acontece, você começa a perceber que as respostas que sempre procurou não estão no mundo, estão dentro. Freud acreditava que o inconsciente não dorme. Mesmo quando o corpo descansa, ele continua falando, só que em outra linguagem. É por isso que os sonhos, para ele, eram a estrada real para o inconsciente. Sonhar é como abrir uma janela para o que está escondido. É o momento em que a censura do ego enfraquece e o que foi reprimido aproveita para aparecer. Só que ele não vem de forma direta, vem disfarçado. Vem em símbolos, metáforas, imagens confusas. O sonho é a arte que o inconsciente usa para se expressar sem ser descoberto. Ele fala em enigmas, como um poeta tentando driblar o juiz interno que vigia tudo. Quantas vezes você acordou de um sonho e ficou pensando, o que isso quis dizer? Às vezes parece que não tem sentido algum, mas se olhar com atenção, sempre há algo ali. Um medo, um desejo, uma lembrança, um conflito. Freud dizia que cada detalhe pode carregar uma verdade escondida. Um objeto, um cenário, uma pessoa que aparece, tudo tem um significado. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o sonho não fala sobre o que parece. Ele fala sobre o que você não quer ver acordado. É como se a mente, cansada de guardar segredos, aproveitasse o sono para desabafar. Mas não é só nos sonhos que o inconsciente se manifesta. Ele escapa também nas pequenas falhas do dia a dia, os lapsos de fala, os esquecimentos, as trocas de palavras. Você já disse algo sem querer e logo depois pensou, nossa, não era isso que eu queria falar. Pois é, o inconsciente usa esses momentos para mandar recados. Freud chamava isso de atos falhos.
E o mais inquietante é perceber que muitas vezes o que sai sem querer é justamente o que mais queremos ou tememos dizer. É como se a verdade, mesmo reprimida, sempre encontrasse uma forma de vazar pelas frestas da mente. E por que reprimimos tanto? Porque lidar com o que está lá dentro dói. Porque o ser humano aprendeu a sobreviver escondendo partes de si. Freud dizia que a repressão é uma defesa necessária. Se o inconsciente emergisse por completo, não suportaríamos. Então, para não enlouquecer, criamos mecanismos de defesa, pequenas mentiras que contamos a nós mesmos para não encarar o que realmente sentimos. A racionalização, por exemplo, é quando inventamos justificativas lógicas para emoções que não sabemos lidar. Fingimos que estamos bem, que não era para ser, que foi o melhor assim. Mas no fundo, o coração sabe que é uma defesa. A negação é quando fingimos que algo não está acontecendo, mesmo que esteja diante dos nossos olhos. A projeção, como já falamos, é quando colocamos nos outros aquilo que não aceitamos em nós. E há também o deslocamento, quando transferimos um sentimento para outro alvo, como descontar raiva no lugar errado, só para não lidar com a verdadeira causa. Esses mecanismos não são defeitos, são formas de sobrevivência. São tentativas da mente de nos proteger da dor. Mas o problema é que, quando nos protegemos demais, também nos afastamos da verdade. E é por isso que o autoconhecimento dói, porque ele desmonta as defesas. Ele mostra que por trás da raiva, há tristeza, por trás da culpa, há desejo, por trás da indiferença, há medo. Freud nos lembra que o sofrimento não vem do que sentimos, mas do que resistimos a sentir. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas foge de si mesma. É mais fácil culpar o mundo do que olhar para o espelho e perceber que as feridas mais profundas são internas. Mas é justamente quando paramos de fugir que a transformação começa. Freud dizia que a cura vem quando o inconsciente se torna consciente, quando o que estava nas sombras é trazido para a luz sem julgamento. E esse é um processo que exige coragem, talvez a maior de todas, a coragem de se conhecer de verdade. Imagina como seria se você pudesse conversar com o seu inconsciente. O que ele te diria? Talvez revelasse que a sua insegurança não vem da falta de capacidade, mas do medo antigo de não ser amado. Talvez mostrasse que a sua necessidade de controlar tudo, na verdade, é o reflexo de uma infância onde você se sentia impotente, ou que o seu perfeccionismo não é força, é defesa. Uma forma de tentar ser aceito porque em algum momento você aprendeu que só merecia amor se fosse impecável. Freud via isso com uma clareza brutal. Quase tudo o que somos hoje é resultado de experiências antigas, principalmente da infância. Ele acreditava que o adulto é uma continuação da criança que fomos e que muitas das nossas dores vêm de feridas que ficaram abertas lá atrás. A maneira como fomos tratados, as palavras que ouvimos, o amor que recebemos ou que nos faltou, tudo isso moldou o nosso inconsciente. E é por isso que tanta coisa parece se repetir na vida. Relacionamentos parecidos, medos parecidos, padrões que voltam e voltam como se estivéssemos presos a um ciclo. Porque o inconsciente tenta resolver o que ficou inacabado. Ele repete, na esperança de curar. Mas ele não cura enquanto a gente não percebe o que está acontecendo. Enquanto culpamos o mundo, o outro, o acaso, ele continua nos guiando de forma invisível. Só quando olhamos para dentro e reconhecemos o padrão, é que o feitiço se quebra. E aí, algo muda. O inconsciente deixa de ser o inimigo silencioso e passa a ser o aliado. Freud costumava dizer que a liberdade começa quando o inconsciente se torna consciente. E talvez seja essa a grande revolução que ele trouxe. A ideia de que a mente não é apenas um lugar de pensamentos, mas um universo vivo, pulsante, cheio de desejos e lembranças que moldam quem somos. Ele tirou o ser humano do pedestal da razão e mostrou que somos feitos também de instinto, pulsão, impulso
e que tudo isso é natural, que não somos anjos nem demônios, mas uma mistura complexa de ambos. Quando entendemos isso, passamos a olhar para nós mesmos com mais compaixão. Percebemos que o outro também carrega suas próprias batalhas internas. E talvez seja por isso que, ao estudar Freud, não aprendemos apenas sobre psicologia, mas sobre humanidade. Sobre o que é amar, sofrer, desejar, reprimir, sonhar. Sobre o que é ser um ser humano tentando dar sentido à própria existência. Freud acreditava que por trás de tudo o que fazemos, das escolhas mais simples aos comportamentos mais complexos, existe uma força que nos move: o desejo. Mas não aquele desejo superficial que a gente costuma associar à vontade ou prazer momentâneo. Freud falava de algo mais profundo, quase primitivo, uma energia vital que ele chamou de libido. E aqui, libido não significa apenas sexualidade no sentido comum. É a força da vida, o impulso de crescer, de criar, de se conectar, de se expandir. É o fogo que move a alma humana, mesmo quando não percebemos. Para Freud, tudo o que somos, o amor, a arte, o trabalho, a fé, o medo, a culpa, nasce dessa energia interior. Mas essa força é selvagem. Ela não é moral, não é racional. Ela apenas quer se expressar. E é aí que começa o conflito. A civilização, a cultura, a moral, tudo aquilo que aprendemos a respeitar, vive tentando conter essa energia. Freud dizia que a vida em sociedade exige repressão, que a cultura só existe porque abrimos mão de nossos impulsos mais profundos. O problema é que o que é reprimido não desaparece, ele se transforma. A energia que não pode sair pelo caminho natural procura outras saídas: o inconsciente, os sonhos, os sintomas, as fantasias. É como tentar segurar um rio com as mãos. Você pode até conter a superfície, mas a água sempre encontra uma fenda para escapar. Assim é com o desejo. Ele muda de forma, mas não deixa de existir. Quando o desejo é reprimido, ele se manifesta em comportamentos estranhos, em ansiedades, em compulsões, em relacionamentos caóticos. E o mais assustador é que a gente nem percebe. Achamos que estamos sendo racionais, quando na verdade estamos apenas obedecendo a impulsos que vêm de lugares que não conhecemos. Freud olhava para a sexualidade como o centro da vida psíquica, não por obsessão, mas porque via nela o símbolo da energia vital que habita todos nós. Desde o nascimento, o ser humano é movido por pulsões que buscam prazer, contato, satisfação. Mas com o tempo, a sociedade ensina que muitos desses impulsos são errados, vergonhosos, proibidos. E assim começamos a reprimir não só o instinto, mas também a espontaneidade, a criatividade, o desejo de viver. O resultado é uma humanidade civilizada, mas adoecida. Gente que sorri por fora e sufoca por dentro. Freud via a sexualidade como algo muito mais amplo do que o ato físico. Ela era, para ele, uma metáfora da busca humana por união, a tentativa de preencher o vazio que sentimos. Quando reprimimos essa energia, perdemos a conexão com o nosso próprio corpo, com nossos desejos e, no fundo, com a nossa própria essência. Passamos a viver no automático, desconectados do que realmente sentimos. E o desejo, que deveria ser a força criadora da vida, se torna fonte de culpa, vergonha e conflito. Mas há algo profundamente humano nessa tensão. Freud entendia que viver é, em parte, lidar com o fato de que nunca teremos tudo o que queremos. A repressão não é apenas um castigo, é o preço da convivência, da civilização, do amor. A questão não é eliminar o desejo, mas aprender a dialogar com ele, entender o que ele quer nos mostrar. Porque o desejo, no fundo, é uma forma do inconsciente dizer: ei,
existe algo em você que ainda está vivo, mesmo que você tenha esquecido. É curioso como passamos boa parte da vida fugindo de nós mesmos, dos nossos impulsos, da nossa raiva, da nossa carência, da nossa necessidade de afeto, e chamamos isso de maturidade. Mas para Freud, amadurecer não era reprimir, era reconhecer. Era olhar para o desejo sem culpa, para o medo sem negação, para o passado sem vergonha, porque só quando reconhecemos o que nos habita é que deixamos de ser controlados por isso. A verdadeira força não está em dominar o inconsciente, mas em compreender suas linguagens. Ele dizia que somos seres divididos, uma parte consciente, outra inconsciente. Uma parte que quer seguir as regras, outra que quer quebrá-las. Uma parte que busca amor, outra que teme se entregar. E talvez o sofrimento venha justamente dessa divisão, porque quanto mais tentamos ser apenas um lado, o racional, o controlado, o perfeito, mais forte se torna o outro lado, aquele que foi rejeitado. A psicanálise nasce dessa reconciliação, unir o que foi separado, dar voz ao que foi silenciado. Freud observou que muito do sofrimento humano vem do conflito entre o que queremos e o que acreditamos poder querer. Vivemos entre o desejo e a censura, o instinto e a moral, o prazer e o dever. E esse conflito nunca desaparece, ele apenas muda de forma conforme amadurecemos. Quando somos crianças, ele se manifesta na busca pelo amor dos pais, na necessidade de aprovação, na culpa pelo próprio querer. Quando adultos, ele reaparece nos relacionamentos, nas escolhas profissionais, nas repetições inconscientes. No fundo, é sempre a mesma história se repetindo. A luta entre ser quem somos e ser quem esperam que sejamos. E talvez a mensagem mais poderosa de Freud seja essa: não há como fugir do que somos. Podemos negar, reprimir, esconder, mas o inconsciente sempre encontra um caminho. E, paradoxalmente, quanto mais fugimos, mais ele nos persegue. Só quando paramos e o escutamos é que algo muda, porque o que o inconsciente mais quer não é dominar, é ser reconhecido, ser visto, ouvido, compreendido. O desejo para Freud não era um inimigo, era a centelha divina da vida. Era o que nos mantém em movimento, o que nos faz criar, amar, buscar. Mas para viver em paz com ele, precisamos parar de tratá-lo como um erro. Precisamos entender que por trás do desejo existe sempre uma necessidade mais profunda, a de ser inteiro. E ser inteiro não significa eliminar o conflito, significa abraçá-lo. Entender que a nossa humanidade é feita de contradições e que talvez a verdadeira liberdade não esteja em vencer o desejo, mas em aprender a dançar com ele. Freud via a mente humana como um palco em constante tensão. No centro dessa peça, 3 personagens disputam o controle: o id, o ego e o superego. Eles não são apenas conceitos teóricos, são forças vivas dentro de cada um de nós. O id é o impulso. É a criança selvagem que quer tudo, agora, sem pensar em regras ou consequências. Ele quer prazer, quer alívio, quer satisfação. Ele é o grito puro da vida. O superego, por outro lado, é o juiz. É a voz da moral, das normas, das expectativas. Ele carrega a herança dos pais, da religião, da sociedade. É aquele que diz: você deve, você não pode, isso é errado. E entre os dois está o ego, o mediador, o diplomata, o que tenta conciliar o desejo e a moral, o instinto e a razão. Mas essa negociação nem sempre é pacífica. O ego vive pressionado, tentando equilibrar o que o id quer e o que o superego proíbe. E é dessa tensão que nasce o conflito interno que nos acompanha todos os dias. Quando cedemos demais ao id, nos tornamos impulsivos, dominados pelo prazer imediato, cegos às consequências.
Quando cedemos demais ao superego, vivemos em culpa constante, paralisados pelo medo de errar, sufocados pela exigência de sermos perfeitos. E o ego, coitado, tenta sobreviver no meio disso, buscando um mínimo de harmonia, de sanidade, de sentido. Freud acreditava que a maioria das nossas dores vem justamente desse desequilíbrio. Quando o superego grita demais, a vida perde cor. Tudo vira peso, obrigação, dever. Quando o id domina, viramos reféns do impulso, buscando prazer para tapar vazios que não se preenchem. A paz interior só aparece quando o ego consegue ouvir os dois, sem negar nenhum deles. Porque o segredo não está em eliminar os impulsos, mas em dar a eles um espaço consciente, em transformar o instinto em criação, a culpa em aprendizado, o desejo em movimento. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque o ego, ao tentar mediar essas forças, muitas vezes se perde em ilusões. Acredita que pode controlar tudo, que basta pensar positivo, que basta seguir em frente. Mas a psicanálise nos lembra que não é possível seguir em frente ignorando o que ficou para trás. O inconsciente cobra o que é seu. Ele não quer ser esquecido, quer ser integrado. E é nesse ponto que a visão de Freud deixa de ser apenas psicológica e se torna quase espiritual. Porque o que ele propõe é um tipo de despertar, a consciência plena de que não somos seres divididos entre bem e mal, razão e instinto, luz e sombra. Somos a mistura de tudo isso. A cura, então, não é apagar o inconsciente, mas acender a luz nele. É olhar para dentro e dizer: eu vejo você, eu aceito você, eu sou você. Freud não prometia felicidade. Ele era realista. Ele dizia que o máximo que poderíamos alcançar era trocar o sofrimento neurótico por uma infelicidade comum. Uma vida em que a dor não desaparece, mas deixa de nos dominar. E isso, por mais modesto que pareça, é libertador. Porque, no fundo, a liberdade não é viver sem dor. É não ser escravo dela. É poder sentir tudo: amor, medo, raiva, prazer. E ainda assim permanecer inteiro. A psicanálise não é sobre apagar feridas, mas sobre compreendê-las. Porque quando entendemos a origem da dor, ela deixa de ser um monstro e se torna um mensageiro. Freud nos ensina que todo sintoma tem um significado, que toda angústia é uma forma do inconsciente dizer: olha para mim, e que toda repressão um dia pede para ser libertada. Talvez o verdadeiro trabalho da alma seja esse: transformar o que nos fere em algo que nos desperta. Pensa bem, quantas vezes o sofrimento te fez crescer? Quantas vezes uma perda, uma rejeição ou um erro te empurraram para um novo caminho, mais autêntico, mais consciente? Freud acreditava que é nas crises que o inconsciente se revela. Porque é quando a máscara cai, quando as defesas falham, que a verdade aparece. E é nesse instante que o ego tem uma escolha: continuar fingindo ou finalmente escutar. No fundo, toda a jornada freudiana é um convite para parar de fugir. De si mesmo, dos próprios sentimentos, da própria história. É um chamado para olhar para o espelho e enxergar não só o rosto, mas o que há por trás dele. Os medos, os desejos, as feridas. Tudo aquilo que forma quem você é. E aceitar que ser humano é viver entre contradições, mas ainda assim continuar tentando entender-se. Porque é isso que Freud queria que víssemos, que a mente é um universo, um labirinto cheio de portas trancadas, mas cada uma delas guarda um pedaço da nossa verdade. E que a chave não está em fugir das sombras, mas em atravessá-las com coragem. Não há luz sem sombra, nem razão sem instinto, nem amor sem vulnerabilidade. Talvez a grande lição seja essa: o autoconhecimento não é uma fuga do que somos, é um retorno. No fundo, Freud não estava falando apenas sobre terapia, ele estava falando sobre a aventura mais profunda que existe, a de mergulhar dentro de si mesmo e voltar diferente. Porque quando você entende suas próprias sombras, o mundo lá fora muda, as relações mudam, as dores mudam, a forma de olhar para a vida muda. E você descobre que não é o seu inconsciente que te controla, é você que finalmente aprendeu a conversar com ele. E talvez nesse diálogo silencioso entre o consciente e o inconsciente,
Entre o que somos e o que escondemos, esteja o verdadeiro sentido da vida. Viver com consciência. Aceitar a própria humanidade, com tudo que ela carrega. Desejos, culpas, sonhos, contradições. E no meio de tudo isso, encontrar paz. Não a paz de quem venceu a mente, mas de quem a compreendeu. A paz de quem olhou para dentro e, ao invés de fugir, decidiu ficar.